Pois é, no ar mais um programa é Fashion e o assunto agora nesse primeiro bloco é muito importante. Vale a pena você conferir mediação e arbitragem. Já está aqui conosco ele que é advogado Rogério Miranda, já é sócio majoritário já aqui do programa é Fashion. Seja bem-vindo, Rogério. Boa tarde, Séries. Boa tarde a todos que nos veem pela TV Master. Boa tarde, doutor Giovando, doutora Nauraína. Estamos aqui para falar sobre esse assunto e eu creio que você vai ganhar muito em nos ver até o final. Sim, muito esclarecedor, com certeza. E aqui conosco ela, Nauraína Martins. Seja bem-vinda ao programa Fashion. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite da CIMA, né, que é a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, em promover todo esse trabalho de implementação numa câmara privada no estado da Paraíba, que tem essa chancela, né, de implementação juntamente ao Tribunal de Justiça e como instrutora do Conselho Nacional de Justiça, isso é fantástico. Então, eu que agradeço o convite, um honroso convite por estar aqui. Que bom. E aqui conosco também, ele que é advogado, né, Gilvandro Neto. Seja bem-vindo ao programa Fashion. Muito obrigado, Séries. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui todos aqui e vamos falar sobre mediação e arbitragem. Isso, e um assunto muito importante, porque acaba sendo um assunto novo, né, para a maioria da população. Né, muitos ainda têm dúvida. E eu já queria saber de você, Rogério, o seguinte: como é que você vê a realidade da justiça brasileira, em especial na Paraíba? Bem, Séries, nos meus quase 20 anos de advocacia, a gente tem visto que, por mais que se faça todo o esforço em botar mais varas, juízes, aumentar o número de servidores, contudo, a justiça não consegue dar uma resposta rápida e célere e acessível a toda a população paraibana que precisa resolver seus conflitos. Nós vemos que o Poder Judiciário tem gasto milhões, são quase 500 mil servidores em todo o país, mais de 22 mil magistrados, mas mesmo assim, atualmente se há uma tendência a se desjudicializar esses conflitos e levá-los para órgãos privados ou para cartórios extrajudiciais. Isso com o fito de que mais pessoas tenham acesso à solução desses conflitos por um tempo menor e por um custo bem mais baixo. E de todo meio se faz justiça, porque as partes estão buscando autocompor e buscar uma chancela de órgãos que são autorizados pelo próprio Poder Judiciário. Então, há a possibilidade de resolver esses conflitos, assim, que não seja dentro do fórum, então? Sim, sim. Desde 2007, nós temos a Lei 11.441, que trouxe uma grande inovação, como por exemplo, divórcios consensuais podem ser feitos em cartórios extrajudiciais, inventários podem ser feitos também em cartório, partilhas amigáveis, uso capião extrajudicial, união estável, até contrato de namoro, que já é algo que tem sido muito feito em cartórios, pode ser feito em cartórios extrajudiciais. Por exemplo, eu quando tive que fazer a partilha dos bens da minha mãe, sim, eu passei com quase 15 anos numa ação judicial esperando uma solução. 15 anos? 15 anos, sem solução. E após a Lei 11.441, em 30 dias eu consegui fazer essa partilha num cartório, sim, de forma rápida, célere e com custo bem mais baixo e que tem toda a validade jurídica e legal para todos os fins. Ou seja, a sociedade acaba ganhando, né? A sociedade ganha como um todo, o acesso fica mais fácil, as partes gastam menos, sem falar que tudo é regulado em lei, presença dos advogados nesses meios extrajudiciais também, quer dizer, toda a garantia judicial que você teria numa ação judicial, você tem hoje nos meios extrajudiciais. Agora, doutora Nauraína, o que são, então, esses meios adequados, né, de solução de conflitos, não é? Segundo o Conselho Nacional de Justiça? Bom, os métodos adequados, o próprio nome já nos auxilia. Em determinados conflitos, a via poder judiciário vem e nos mostra que não se torna de uma maneira eficiente.
um processo que poderia levar 5, 7, 10 anos, isso não nos traz uma sensação de justiça. Sim. Então, hoje nós temos uma política pública de implementação no país, a qual o CNJ, junto ao seu conselho, né, de meios adequados de resolução de conflitos, vem disseminar em todo o país. É um sistema multiportas, onde o cidadão ele pode participar da justiça da qual ele vislumbra. Um processo que leva, como no Tribunal de São Paulo, 10, 15 anos para se ter uma solução, onde um país que temos 4 esferas recursais, eu não consigo atender uma justiça célere. Isso não significa que tudo precisa passar pelos métodos. Em algumas tomadas de decisões, eu preciso da decisão do Poder Judiciário. Mas o importante é que hoje existe uma legislação que nos calça a utilizar e somos incentivados a utilizar a conciliação, a mediação, a negociação e, sobretudo, a arbitragem, que já é uma realidade não só no país, em alguns polos, mas fora do país. Empresas deixam de negociar com o Brasil porque nós não oferecemos essa estrutura qualificada. Situação essa que me surpreendeu muito quando eu aceitei o convite. Aqui, mais uma vez, eu rendo as homenagens, porque eu fiquei absurdamente impactada. Fui convidada apenas para uma reunião e cheguei, tive a presença das principais construtoras imobiliárias da cidade, contadores, os principais comerciantes da cidade, todos interessados em otimizar os seus processos, os seus procedimentos empresariais. Quando eu falo em dinheiro, situações patrimoniais e disponíveis, eu não posso perder tempo dentro de um poder judiciário moroso. Agora, quando você citou que há processos que levam até 15 anos, como foi o de Dr. Rogério, mas aí isso não poderia acontecer também de ter uma demanda muito grande no eixo judicial e acabar também atrasando esses processos, já que todo mundo, no caso, vai querer migrar para essas... É interessante a pergunta, porque quando nós encaminhamos para uma iniciativa privada, e que isso, de novo, já é uma realidade fora do país, e essa política pública incentiva essa implementação, por isso a condição impactante quando eu vejo uma estrutura como da CIMA, essa Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, porque justamente veio dar suporte a esse Poder Judiciário para atender essa demanda. O incentivo da utilização e da implementação pelo CNJ dessas câmaras privadas é de suma importância. Há uma demanda que o Poder Judiciário ele não atende e que se faz necessário isso que seja declinado para câmaras privadas. Mas vejam, a estrutura é de suma importância. Porque eu preciso dar não só um amparato físico, estrutural, mas toda a segurança jurídica. E aí, já mais uma vez, aqui eu tenho que parabenizar a iniciativa da própria Câmara em fazer essa implementação em conjunto com o próprio Tribunal de Justiça. Nós tivemos aqui, já tivemos contato com o Dr. Bruno Azevedo, que é o juiz coordenador aqui do Centro de Conciliação e Mediação, e paraibano, que fez história em nosso país, afinal de contas, ele é o idealizador das tornozeleiras eletrônicas. Então, vejam, a iniciativa veio da Paraíba e, mais uma vez, ele está à frente da implementação de uma Câmara privada para trabalhar junto com o Poder Judiciário, para chancelar isso perante a sociedade. Então, ótimo. Agora, qual seria, então, o papel das câmaras privadas, certo, no cenário estabelecido pela atual legislação? O papel das câmaras privadas, elas justamente dar esse tratamento adequado a conflitos patrimoniais e disponíveis. Sobretudo, também em situações de cunho familiar, onde eu posso oferecer uma equipe multidisciplinar para auxiliar, por exemplo, numa dissolução de sociedade, ou até mesmo um rompimento de um divórcio,
onde isso é trabalhado, é construído esse divórcio, onde o patrimônio pode ser tratado de uma maneira mais pontual e não como artigo de vingança. Quando envolve crianças, sobretudo, eu não consigo mais ver direito de família sem a visão e olhar de uma mediação. Eu costumo, nas minhas palestras, dar um exemplo que eu acho que vai cair direitinho respondendo a sua pergunta. Promover a aproximação de um pai e um filho, muitas vezes eu ingresso com uma medida chamada ação de revisional. É uma cobrança, onde nós tratamos de valores. Mas o interesse são os sentimentos. E essa não seria uma via adequada. Com certeza, porque até o desgaste emocional, psicológico dos envolvidos, eles são afetados. E o Poder Judiciário, ele não consegue hoje abarcar esse tipo de demanda, diferente de uma iniciativa privada. Isso é muito importante. Agora, doutor Rogério, na prática, existe viabilidade em oferecer ao cliente uma solução de problemas jurídicos através desse processo, através desses métodos, aliás, e, no caso, seria mais rápido e barato, ou o advogado, ou o sistema em si, teria a mesma dificuldade? Não, é muito mais barato, muito mais rápido. E lembrando que todos esses meios extrajudiciais, eles são autorizados por lei. Então, há leis que regulamentam toda a forma de ser. Então, não é feito assim por um mero acaso, mas existem leis que regulamentam procedimentos, os árbitros, mediadores, todos os tipos de demanda. Por exemplo, nós temos hoje na Paraíba, as custas hoje para se entrar com uma ação na justiça é em média 10% do valor da causa. E muita gente deixa de entrar com ações porque, além de pagar as custas previamente, pagar advogados, correr o risco de passar 5, 10 anos numa causa para ter a mesma resposta que teria caso ele buscasse os meios extrajudiciais, que as custas são mais baixas, participação também de advogados, que a lei impõe participação de advogados em todos esses meios, e a rapidez com que isso se resolve e o custo, de longe, compara-se com aquilo que é feito num fórum civil e um fórum judicial. Então, é muito mais viável, mantém a mesma segurança jurídica, o mesmo respaldo jurídico, com uma rapidez, celeridade e custo bem menor. Claro. A acrescentar aqui a fala de Dr. Rogério, tem um outro ponto muito importante também, que a gente, além dos que Dr. Rogério falou, que é o sigilo. Certo? O sigilo é absurdamente importante para as partes, empresas. Certo? Hoje eu faço algum negócio com uma construtora, exemplo, eu tenho como entrar no judiciário, em um site, até Google, eu coloco o nome e eu vou ter a indicação lá de quantos processos, inclusive o conteúdo deles. Isso, certo? Isso é verdade. Inclusive o conteúdo importante, os despachos e sentenças. Num procedimento de mediação e arbitragem, o sigilo é absoluto. Inclusive, antes mesmo da sessão começar, assinam as partes um compromisso, certo? E aquele compromisso tanto é da Câmara como das partes. E que, se por um acaso for vazado, a responsabilidade cai sobre quem descumpriu um compromisso assinado. Então, acho que isso é o ponto principal. Celeridade e sigilo. É muito importante. Eu já gostaria de aproveitar e perguntar, né, como é que um advogado é reconhecido como o senhor resolveu, decidiu, né, dar iniciativa e constituir uma Câmara Privada? Olha, Sérgio, é o seguinte, eu já tenho de advocacia em torno de 12 a 13 anos. Acho que o Dr. Rogério tem até muito mais, 20 anos. Aprendi muita coisa até com o Dr. Rogério. Estagiei com o Dr. Rogério também, entendeu? E veja só, o que me levou à Câmara foi conflitos, clientes meus do escritório que chegaram e eu verificava que os ânimos exaltados, mas que poderia eu conseguir fazer de uma forma com que as partes conversassem e chegassem a um acordo.
Mas muitas vezes a gente não tinha como, porque a única via seria judicial à época, há 12, 13 anos atrás. E eu sempre ficava estudando uma forma de, muitas vezes chamava no meu escritório para que tentasse, mas os ânimos não deixavam. Acabavam, nós temos que ir para o poder judiciário. E lá a conciliação era uma forma muito rápida, aonde não se tinha tempo e estudo, direcionamento suficiente e tempo para que houvesse um investimento para entender e tentar simplificar e facilitar a solução das partes. Então, eu comecei a ler muito sobre isso há um tempo atrás, e com o Código de Processo Civil de 2015, que veio abrir mais a Lei de 96, de mediação e arbitragem, eu comecei a entender que poderia, aquilo que eu pensava atrás, como a doutora Naura falou, na questão de família, ali chega para se decidir um divórcio, e muitas vezes não se observa que tem uma criança, entendeu? E só falamos em números, pensão e outras coisas mais, e bens, né? Mas não se verifica de fato que tem ali sentimentos entre as partes. Pessoas envolvidas. As pessoas que estão, né? Então, com a mediação, eu comecei a me debruçar, fiz o curso de mediação judicial, certo? E comecei a entender técnicas. Então, hoje você, como mediador, você tem técnicas, são N técnicas. Rapó, troca de papéis, hoje se usa até a constelação e outros, certo? Então, são técnicas que facilitam as partes que chegam estressadas, que chegam com um direito exacerbado. Existe sim um direito onde as partes têm, mas às vezes exacerbado. Um fala uma língua, o outro fala outra. E o mediador vai facilitar, vai tentar traduzir. Não vai absolutamente oferecer solução, caminho. Não, a solução quem acha são as partes. Então eu achei isso fantástico, poder facilitar a comunicação. Em não havendo a comunicação, a gente seguiria para um processo arbitral que se assemelha a um processo judicial, onde principalmente vai ser verificado a especialidade do árbitro. Portanto, a pessoa que se acha no direito, as pessoas vão escolher um especialista referente ao problema delas, aonde não vai ser verificado, visto de uma forma genérica, mas sim com especialidade. Então, se você chega com uma causa imobiliária, se subentende que a Câmara vai disponibilizar um painel com nomes e qualificação, certo? Se é doutor, se é mestre, se tem especialidade, as partes vão escolher, elegem, então a gente sabe que ali vai ter uma decisão onde as partes vão se sentir seguras, porque é de um profissional especialista e não cabe recurso, certo? Porque o rol é taxativo, como a doutora Naura sempre fala nas explicações dela, o rol é taxativo. Então, se o processo foi verificado e não infringida nenhum do que está nos requisitos, então não tem o que se falar. Que a gente sabe que muitas vezes os recursos vêm para atrapalhar, dificultar, e o tempo corre contra. Porque muitas vezes, só para poder finalizar, para poder deixar claro, um conflito, às vezes, mesmo que sentenciado, deixa marcas. Marcas na sociedade, marcas pessoais. Já a gente oferecendo esse novo caminho, que é a solução de conflitos, a facilitação entre as partes, a gente pode chegar a um consenso, a uma sentença, quem sabe, se não houver, mas que houve uma facilitação do contato, de uma solução, de entender o que está acontecendo, que o mediador é importantíssimo nisso.
É muito importante, sobretudo aos olhos do próprio Conselho Nacional de Justiça, esse quadro técnico. E eu vi essa preocupação no que diz respeito acima, em relação a oferecer um quadro não só de mediadores, mas também de árbitros com experiência internacional, no âmbito imobiliário, no âmbito das construtoras, enfim. Isso é de suma importância, porque nós falamos de uma mediação e uma conciliação técnica, e não aquela mediação e conciliação que muitas vezes nós verificamos em alguns juizados. Tem acordo? Ou que isso não é falado. Então, tudo é técnico. O ambiente é preparado, a forma como que as pessoas são recebidas, os pontos a serem trabalhados. E isso há de se ressaltar essa preocupação, não só do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, e aí na figura solene, mais uma vez, a precursora do Dr. Bruno de Azevedo, que aqui eu rendo as minhas homenagens pela figura iniciativa que leva o nome do Estado da Paraíba para fora do país, né? E mais uma vez repercussor, que faz essa parceria com instituições como esta, que vem para agregar e atender uma demanda que já existe. Já existe. Agora, doutora Noraína, esses acordos e decisões arbitrais que são realizados dentro das câmaras privadas, ela tem a mesma força judicial das decisões judiciais? Sim, sim. E tanto a mediação, e como é o caso da parceria aí, né, conjunto com o Tribunal de Justiça, em que esses acordos são levados à homologação do Poder Judicial, a Câmara ela fica vinculada a um juiz coordenador, e isso é um título executivo judicial, é uma sentença. Só que, em vez de ser feita pelo juiz, é feita pelas partes. Algo que é imposto, ele é mais difícil de se cumprir. Mas algo que eu possa construir é mais fácil. Muitas vezes, uma sentença ela não traz uma pacificação social, mas uma composição, uma conversa, um restabelecimento de uma comunicação, isso traz uma pacificação social. E a arbitragem, só para concluir, a arbitragem, ela, com a atual legislação de 2015, que atualiza a nossa lei de arbitragem do país, sim, ela transforma a sentença do árbitro, generalista, num ambiente sigiloso, especialista na situação, em um título executivo judicial, como qualquer outra sentença. Me tira uma dúvida. Havendo um acordo entre as partes, né? Uma das partes pode se arrepender? Sim, sim. A possibilidade, isso que é importante. A mediação, ela não lida com posições. Uma mediação técnica, porque tudo é técnico. Até a cor das paredes é tecnicamente pensado. Porque a pessoa, num momento de pressão, de tomada de decisões, e que não é fácil, há um sistema que facilita a tranquilizar e ela auxiliar a tomada de decisões. Então, na mediação, a gente lida com interesses. Então, a probabilidade do arrependimento de um acordo, ela é maior do que a propositura de uma sentença, que a gente não sabe o que vem. Não é assim? Mas, caso haja essa possibilidade, as partes elas são convidadas novamente a sentarem e a restabelecer esse diálogo para que ambas cheguem num comum acordo que atenda os seus interesses. Entendi. Ok. Agora, na sua percepção, certo, e experiência, o que podemos esperar, então, da instalação da CIMA, né, que é justamente a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem na Paraíba? Mais uma vez, eu fico impactada com a estrutura que aqui vejo. Os paraibanos, eles não fazem absolutamente nada que não venha agregar. E digo mais, com toda certeza será referência não só no Estado, mas interestadual e que diz respeito efetivamente internacional. O projeto ele é grandioso, em parceria, mais uma vez, com o Tribunal de Justiça, tendo o Dr. Bruno de Azevedo, né, como o juiz coordenador da implementação disso, e em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Então, estar numa cidade como essa e avaliar e ver o suporte, a estrutura que é dada e a excelência que se presta, realmente é fantástico. É a implementação de política pública em nosso país.
então há essa possibilidade então das câmaras privadas se unirem, serem parceiras, né, e atuarem em conjunto com o Poder Judiciário, né? É o que propõe a nossa legislação. Quando você faz uma breve leitura, que aqui não é um caso, senão eu dou um curso de aula de processo, né, doutor? Nós estamos falando aí para uma população, mas para atender aquele comerciante que tem um contrato com um fornecedor que não entrega na atualidade. Por que eu vou distribuir uma ação que vai ser um desgaste, eu vou ficar sem um produto, não vou conseguir atender o meu cliente, eu não sei o que vem de lá de decisão, porque é um juiz generalista, e quanto tempo isso vai levar, e se eu ganhar, eu não sei nem se eu levo, porque tem essa. Né? Numa mediação, não, eu consigo fazer isso de uma maneira célere, atendendo o meu interesse, que é atender o meu cliente futuro, na condição de comerciante, ou numa revisão de contrato, imobiliário, enfim, facilitando. Hoje nós temos essa legislação que nos causa. Então a gente espera também que o Poder Judiciário também acelere os processos que estão lá, né, guardados, né, esperando decisões. O CNJ ele não gosta de dizer que os métodos venham para desafogar o judiciário. Mas é uma das consequências. A política pública é de pacificação. Não, mas isso é fato, gente. Isso é óbvio, porque se você recorre a uma câmara privada para poder acelerar um processo que surge, não vamos dizer nenhum que já esteja em andamento, porque se está em andamento, está lá. Mas um novo que surge, e ele não recorre ao Poder Judiciário, vai para uma câmara privada, onde ele tem todo esse aparato, com certeza vai folgar, sim, o judiciário, viu? É interessante também os advogados verem as câmaras privadas como uma ferramenta. Sim, né? Parceiro, eu levo num ambiente neutro, tecnicamente preparado, eu quero dar o que há de melhor e celeridade. O cliente não quer saber, né, doutores, se a jurisprudência é favorável ou não. Ele quer seu problema resolvido. Eu queria complementar aqui, Séries, como advogado, existem alguns colegas, e eu também, quando eu fui me debruçar sobre mediação, eu fiquei meio... Como é que eu vou fazer com relação... para justificar para o meu cliente. Essa é a minha visão, como advogado que sou. Os meus honorários eu vou ter que cobrar menos, porque o procedimento seria como? Não. Eu acho que o procedimento seria muito mais eficiente e eficaz para qualquer forma, certo? E o recebimento, entendeu, dos serviços é muito mais rápido. E a gente tem que vender solução, certo? Então, nós como advogados, nós vamos ter que verificar como o estatuto da OAB mesmo fala. A gente cobra de acordo com a nossa preparação e nossa expertise. Mas a gente tem que primar pelo nosso código de ética, que é facilitar, solucionar o problema e o conflito. É uma disputa. E essa disputa ela precisa ser feita para não deixar marcas, tanto psicológicas como social, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade pequena, e às vezes a gente se vê em uma disputa, às vezes com uma empresa ou com uma pessoa particular, de forma inesperada, que a gente nem pensava, mas a gente está lá. E se a gente tiver pessoas como mediadores formados, com formação, ele irá facilitar o bate-papo e a gente chegará muito facilmente com êxito. Muito bem. É entender que hoje nós estamos diante de uma advocacia negocial. Hoje eu não contrato um advogado, eu contrato um negociador para atender os meus interesses e não defender efetivamente somente as posições. Não é só tratar a lide jurídica, e sim tratar a lide sociológica, que é o que dá o senso de justiça. Muito bom, isso é ótimo. Rogério, para a gente encerrar, a gente já está chegando ao final do bloco, foi muito esclarecedor. Né? Com certeza você está feliz que os honorários advocados não vão diminuir, porque realmente o processo e o trabalho que se tem é o mesmo, a mesma dedicação, isso é bom saber. Né? Mas, na tua visão, né, na tua percepção como advogado experiente, né, e que eu tenho muita admiração, me dê um resumo de como é essa nova etapa, vamos dizer assim, da advocacia, do direito judicial, trazendo a Câmara Privada. Bem, Sérgio, antes de tudo, o advogado exerce um munus público. Ele é essencial à justiça.
Então, nós apenas não fazemos algo porque vamos ganhar um valor, mas fazemos porque temos um munus público para isso. Segundo, nós não vamos ter perda de valores de honorários, porque nós podemos fazer previamente contratos de honorário, estipulando valores, formas de pagamento, mesmo que seja diante de uma câmara de mediação, de arbitragem, ou até mesmo em um cartório extrajudicial. Então, nós, advogados, vamos ter respaldo jurídico para podermos cobrar nossos valores de forma justa e digna, assegurados pela lei, mediante contrato. E, em muitos casos, em quase todos eles, a lei exige a presença de advogados no uso capião, no divórcio, união estável, e nas mediações e arbitragem, se uma das partes estiverem com advogado, a outra parte também tem que estar. Então, para nós, advogados, nós vamos ter agora mais mercado, nós vamos ter agora mais pessoas que vão nos buscar, nos procurar. E, para nós, é muito mais viável vermos um conflito que estava ali acontecendo, sendo rapidamente resolvido, do que nós passarmos 5, 10, 15 anos com aquelas partes envolvidas num conflito que não se acaba. Então, justiça, ela é justa quando ela é rápida, quando ela atende os anseios das partes, quando ela então pacifica e quando ela atende à lei. Então, nós, advogados, nós não vamos ter perda de mercado, nós não vamos ter perda de valores. Você que nos assiste, que seja advogado, não se preocupe. Nós vamos ter um nicho de mercado maior e mais pessoas vão nos buscar e vão buscar soluções juntamente conosco. Muito bem. Então, eu acho lindo isso. Saber que a gente pode contar com a justiça de várias formas, né? E saber que os nossos direitos estão assegurados. Eu parabenizo, muito obrigada pela presença de vocês. Nauraína, você retorna quando? Voltar de passagem, como é? Olha, foi tão inesperado, né? Porque, tanto é por isso o impacto da estrutura que a CIMA nos ofereceu, porque realmente era uma breve visita e isso foi feito de uma maneira muito inesperada. Então, eu já retorno hoje para São Paulo, que é o tribunal do qual eu sou nomeada, e eu só tenho que agradecer a hospitalidade, a recepção e a referência de ter uma CIMA, uma Câmara Internacional instalada no estado da Paraíba, em conjunto, em parceria com o próprio Tribunal de Justiça e com o CNJ, balizando isso. Que bom. Obrigada a você também, doutor Gilvandro. Até uma próxima oportunidade. Agradecido, sério. Muito obrigado e honrado por fazer parte do seu eFashion. Muito bem. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Bom, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Mas a gente ainda tem assuntos aí, jurídicos, advocatícios. Pois é. Vamos receber também aqui o advogado Ricardo Francischini e a empresária Lu Montenegro. Eles vão explicar os deveres e direitos dos trabalhadores domésticos. Então, se você está pensando em contratar ou já tem aquele empregado em casa, fica ligado que a gente vai tirar suas dúvidas. A gente volta rapidinho. Não sai daí.